Fala pessoal, esse aqui é mais um papo reto. É, eu tô aí há muito tempo trabalhando com a educação, ou tentando trabalhar com a educação. Nós estamos no ano 2019, né, nesse vídeo. Não sei até quando ele vai existir aí no mundo. E eu comecei a trabalhar no estado em 2006. Não faz as contas aí, né? 9, 19, né? 2006, né? Faz bastante tempo. E com esse tempo todo que eu vivo estudando, né, e dando aula, eu percebi que existe uma grande não só uma mudança, mas uma certa piora na estrutura educacional dos indivíduos, aonde a sociedade ela está definhando, a certo modo, numa grande ignorância abrangente, onde os indivíduos acabam se entregando para várias coisas e por vários motivos diferentes, né? Então eu resolvi fazer um vídeo debatendo exatamente a nova educação. A nova educação que se divide, como sempre se dividiu, em três momentos, né, de história de vida, que são a educação familiar, social e institucional, né? Uma sempre influenciando a outra, às vezes uma mais importante na formação do indivíduo do que a outra, mas todas elas muito presentes, muito influentes nesse indivíduo que nós temos hoje na sociedade. Eu vou começar então, obviamente, falando pela família. Vamos lá. Você já deve estar pensando assim, puta, lá vem esse chato falar da família. Ai, tudo é culpa da família. Não, e sim. Sim, a culpa é da família, né? Por quê? Se você pensar lá, a pessoa tem seus 8 anos, até os seus 8 anos de idade, aonde a influência social dela, em grande maioria, é a familiar, né? Pensando que família também inclui, né, o núcleo de amigos que frequentam o ambiente familiar, essa criança ela tem a maior parte da sua formação, se você pensar num âmbito psicológico, né? Muitos psicólogos, né? Eles debatem exatamente essa importância da formação até mais ou menos essa idade. É claro que depois a criança ainda se forma, né? Você pode dizer que a gente é uma formação constante, né? Eu ainda estou me formando, há várias coisas dentro da minha cabeça que eu discordo e concordo, eu mudo, né? Nós não somos fixos, por mais que algumas pessoas são ou tentam ser, né? Mas se você pensar, né, que a família é a primeira educação moral que nós recebemos, né? Até mesmo aquele indivíduo que depois, um pouco mais velho, vai questionar, vai criticar, vai debater essa estrutura moral e vai se formar o oposto, que isso pode acontecer dessa família, por mais que eu acredito que não aconteça completamente oposto, você pode ser oposto em algumas coisas, mas traços da família você vai carregar para sempre. Você depende daquilo, né? O seu dia a dia é fundamental. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre quando a gente fala de educação é que o nosso dia a dia ele é fundamental para a construção de quem somos. São as nossas experiências, né? São as nossas reflexões, nossos debates que fazem a gente questionar, pensar e debater a nossa própria existência. Então, vamos focar nos nossos problemas atuais, né? Ou eternos, né? Porque tem problema aí que eu vou citar que é para sempre. O grande problema que eu percebo muito na sociedade, né, no geral, até na minha própria época e nas épocas passadas, né, quando a gente analisa todo mundo, que eu acho que depois, aparentemente, porque eu não vivia, não estava lá, não posso falar, anterior à minha época, pelo menos, não era tão grave quanto eu percebo como se tornou, né? É a responsabilidade, né? A boa parte das famílias, ela, ela quer se desresponsabilizar pela criação da criança. Quer dizer, ai, quantas vezes eu já escutei, né? Ai, mas o que eu posso fazer? Eu não sei o que eu faço com essa criança. É, se a pessoa ela já está pensando em pôr uma criança no mundo,
ela tem que pensar também como que ela vai estruturar tudo aquilo para pôr essa pessoa no mundo. E aí a gente já, imediatamente, a responsabilidade entra num outro problema. Né? Não me chame de conservador nesse instante, por favor. Por mais que o conservadorismo não seja algo tão aceitável do meu ponto de vista, algumas coisas estão certas. Todas as teorias têm algo certo e algo errado, né? Ou a gravidez precoce. Né? A gravidez precoce é um grande problema. Né? Porque você pensa, como que uma criança vai cuidar de outra criança? Que aí a responsabilidade acaba sendo do pai dessa criança que cria o neto. Mas se ela não criou essa criança para ter uma capacidade de prevenção de algo que ela não deseja, porque eu duvido que uma pessoa com 15, 14 anos deseja ter filho. E se ela não teve essa educação familiar para ela evitar esse filho, como que o filho dela também terá, né? Ah, é claro, volta a ideia, ele pode crescer pensando, minha mãe fez isso, né? Eu sou um exemplo disso, meu pai traiu minha mãe, eu cresci achando que traição, pelo menos a traição sexual, né, que foi a traição feita, é uma coisa absurda. Ou você fica com a pessoa, você não fica, você quer, você mantém, você não quer, você separa. Quer dizer, eu cresci com o oposto daquilo, até porque era a influência muito grande da minha mãe. Então, você pensa assim, como que essa criança está preparada? Aí você fala assim, ai, mas a culpa não é minha que meu filho foi lá transar e engravidou. A culpa é sua, né? Por quê? Não porque você não cuidou, não ensinou, etc. Mas quantas vezes esse filho foi reprimido sexualmente? Esse filho foi... Ah, não pode fazer sexo, não pode beijar na boca, não pode ter namorado. São pequenos detalhes que a gente faz, até naturalmente no dia a dia, que faz essa criança se prender contra uma coisa que é natural do ser humano, que é o sexo, e acabar fazendo um sexo despreparado. Né? Eu já escutei pessoas falando, né, crianças falando, ai, minha mãe me mata se me ver tomando pílula. Quer dizer, aí a criança não pode tomar a pílula porque ela não pode transar, mas ela vai transar. Porque é fase, os adolescentes transam e conforme o tempo passa, transam mais cedo. E se ele não tiver uma proteção, se ele não souber usar uma camisinha, quantos homens eu vejo falando, né? Já vi em bar, já vi em outras situações. Ah, não tem que usar camisinha mesmo, tem que transar. É ruim usar camisinha. É ruim não sabe pôr. É ruim usar camisinha, mas é muito pior ter filho, né? Se você não quer, você quer ter filho, você tem uma situação financeira, porque ter filho é gasto, né? Ter filho é dinheiro. Porque você tem que água, luz, roupa. Não é simples ter uma criança, né? E as pessoas elas não querem assumir toda essa responsabilidade. É bonito falar, eu quero ter um neném. Mas é bonito você ter que gastar muita grana com fralda, você ter que ter tempo para cuidar dessa criança, ensinar ela a fazer as coisas direito, dar uma moral adequada, porque não estamos nem falando de ética nesse sentido, estamos falando de moral mesmo, de regras padronizadas, onde essa criança vai saber respeitar o outro, vai saber ser educada com o outro, com o próprio pai, com a própria mãe. Quantas vezes eu vejo filhos maltratando, xingando o pai e mãe, né? E aí, essa responsabilidade, ela gera um outro problema também de responsabilidade, que o pai, ele não quer ser responsável pelo que o filho dele fez. Não só na questão da gravidez, mas na questão das atitudes, da má educação, né? Eu escuto muito, ó, eu pus até uma frase assim, aqui, né? Eu não sei o que fazer, né? Ah, eu não sei o que fazer com ele. Muitas mães falam isso, né? Eu como professor, né, escuto. Não sei o que fazer com ele. Mas se você que é mãe, que colocou essa criança no mundo, que você decidiu, né? Eu acredito que você tenha decidido colocar essa criança no mundo, não sabe o que vai fazer com o seu filho, como você espera que que não tenho nada a ver com seu filho, faça, né? Então é muito difícil. As pessoas elas querem deixar a criança no mundo e foda-se. A verdade é essa.
Só que aí a gente tem... Você pode dizer pra mim assim, não, eu não sou assim, eu cuido muito bem do meu filhinho, o meu filho é um amor, eu trato ele bem. Aí vem o outro problema. A pessoa que cuida demais, né? O meu filhinho tá sempre certo, o meu filhinho faz tudo bonitinho, ele é um amor, né? Aí o filho não se prepara também para as dificuldades da vida. É muito difícil. Eu, sinceramente, não tenho filho, não pretendo ter filhos. Então eu posso nem saber. Você pode falar assim, se esse cara não sabe o que tá falando, não devo saber mesmo. Eu só cuido de 40 crianças a cada 50 minutos, né? Várias vezes no dia. Vejo diferenças em todas elas, né? E aí você pensa, o primeiro contato que eu tenho é o pai. A primeira autoridade que eu enfrento na minha vida é meu pai e minha mãe. Às vezes meus avós. Às vezes minha mãe adotiva, às vezes a minha tia, né? Existem milhões de casos, mas é uma autoridade, a autoridade materna ou paterna, seja ela quem for. Né? E essa autoridade, ela não vem pelo medo, eu não tenho que ter medo do meu pai, não que o medo às vezes não seja necessário, mas ela vem pelo respeito. E se a criança não aprende desde cedo a respeitar essa autoridade, a respeitar a pessoa, até pelo que ela viveu, né? Porque viver uma ilusão que a gente sempre tem quando a gente tem 15 a 18, né? Dos 14 aos 20 anos, pelo menos, é que a gente é muito vivido, né? Eu vivi muito. Eu sou uma pessoa que minha alma é velha. É o cacete. Não. Você vai viver mais e você vai ver que você estava errado. Né? Então, eu não estou falando assim, eu tenho que obedecer completamente pai e mãe, eu tenho que ser educado, né? Com pai e mãe. Às vezes não, às vezes você tem que debater, às vezes você tem que discutir, às vezes você tem que ir contra, mas de forma educada, respeitosa, né? O respeito é fundamental, né? E conforme a criança cresce, né? Quando entra ali nas suas fases dos 13 aos 17 anos, esse desrespeito ele se torna cada vez mais brutal, né? De falar, cala a boca, né? E eles não respeitam, em sala de aula, por exemplo, eles não respeitam um a mãe do outro, né? Sua mãe é a sua mãe, aquela vagabunda. Comi sua mãe ontem. Fudi sua mãe esses dias. Quer dizer, na minha época, né? Vamos falar igual o velho hoje, né? Que a gente vai ficando velho e fala minha época. Não existia isso na minha sala de aula. Eu nunca falei da mãe de ninguém. Eles usam o nome da mãe. Né? Por quê? Porque perdeu-se a valorização da família. A família é a primeira instituição social onde nasce o respeito, onde nasce a educação, onde nasce o entender do funcionamento até de uma hierarquia. A hierarquia, não que eu esteja defendendo, né? Vamos ao conservadorismo de novo. Não estou defendendo a questão da hierarquia no mandar, né? Mas no respeitar. Né? Aquele ditado velho, né? Quando um burro fala, os outros baixam a orelha. Respeitar o outro, deixar o outro dizer para poder debater até. Se eu não escuto o que a pessoa está falando, como é que eu vou discutir o que ela está falando, né? Se você pensa numa questão simples, numa questão animal, né? Um cachorro, ele respeita o dono, por quê? Porque é o dono que dá o alimento, que dá o carinho, né? E ele aceita aquele como um líder. A sociedade humana, ela chegou num ponto da mimadez, né? Porque nós mimamos muito a criança que ela perdeu esse respeito. Ela tem que ser mais bem tratada do que ela trata. Ela trata mal, mas ela quer tratar bem, né? Por quê? Porque a minha mãe me trata bem. Eu xingo a minha mãe, ela me trata bem. Eu mando minha mãe se fuder, ela me trata bem. Eu faço coisa errada, minha mãe me protege. Então por que o mundo não vai fazer isso? Quer dizer, eu não sofro consequências de nada. Por que eu então vou sofrer lá fora? Né? Mas aí que entra o grande problema. A vida não é assim. Né? Você mima seu filho tanto
que ele acaba deixando também de sofrer. Sofrer faz bem, sofrer ajuda, passar pelas dificuldades. Uma grande mudança, tem uma charge rodando faz muito tempo já na internet, que mostra, né, os anos 80, 90, o aluno com nota vermelha, os pais brigando com o aluno. Hoje, né, na atualidade, o aluno com nota vermelha, os pais brigando com o professor. Essa inversão, né, do nada é culpa do meu filho, gera uma criança despreparada para sofrer. Né? O que sua mãe vai fazer quando o filho tiver um emprego? Ela vai lá brigar com o chefe, você não pode xingar meu filho porque ele errou um documento. Vocês perderam 20 mil, 30 mil, 1 milhão, porque meu filho escreveu umas vírgulas erradas num documento, mas você não pode brigar com ele, né? Você vai fazer isso? Não vai, né? O mundo não é assim. E aí a gente vai para a sociedade, segundo grande problema. A sociedade eu nem vou me alongar tanto, né? Porque daí a gente é o óbvio. Você pega uma criança que recebe tudo, ou uma criança que não recebe nada, ou uma criança que tem um pouco de equilíbrio. E você joga num leque gigantesco de opções. É como você pegar uma criança e levar numa loja de doce e falar: fica à vontade. Ela vai comer tudo? Ela vai pegar um pouco de tudo, vai enfiar na boca e vai passar mal depois. Seja ela a pessoa que não tinha, seja ela a pessoa que tinha ou a que tinha demais. Porque ele é criança. Você pega uma criança, então, lá nos seus 9, 10 anos, mais ou menos, e põe para a sociedade, a escola, né? O primeiro grande envolvimento social pós-família. Lá ele vai ter várias opções de quem ser. Né? Se ele já não tem uma estrutura, aí vem a importância da família de novo. Né? Se ele não tem uma estrutura familiar que determinou para ele, isso é bom, isso é ruim, e ele conseguiu analisar, escolher, ou ele se doutrinou e vai seguir, ele vai fazer o que ele quer. Qual é o problema da doutrinação? O grande problema da doutrinação é que normalmente a criança que é oprimida, a doutrina normalmente oprime, ela acaba querendo, fora daquele ambiente, ser tudo que ela não pode. Então ela se torna o oposto. A criança que não tem, né, uma estrutura, ela vai se juntar a qualquer coisa que tiver pela frente. E a criança que tem a estrutura, ela ainda assim vai fazer coisa errada. Porque ela é criança, ela é adolescente. Né? Ela vai se envolver num monte de coisa. A diferença é que ela pode ter um certo equilíbrio que a outra não vai ter. Né? Um freio. Sabe aquela coisa? Não, aqui é demais para mim porque eu tenho uma estrutura moral adequada. Voltando, né? Eu terminei falando dos pais, mas voltando. Você não tá lá 24 horas com essa criança para falar você pode, não pode, faz, não faz, dando certo, dando errado. Ela vai descobrir sozinha. Ela vai escolher sozinha, ela vai aprender sozinha. Né? Ou com os outros. O grande problema é o outro. Né? Mas o meu filho, ele tem uma boa família. Mas e os amigos? Quem são? Esses dias, recentemente, eu falei com um pai que estava falando exatamente isso. Mas meu filho é tão bonzinho, ele não sai de casa, ajuda em casa, não sei o quê. Mas pai, ele tem um grupo dentro da sala de aula que não presta. Que ele, junto com aquela turma toda, não estuda, não faz atividade, não faz trabalho, não faz prova. Né? E aí você espera o quê? Veja a influência social. Ele tem um ensinamento, segundo o pai, adequado, né? Mas ele não quer ser deslocado do grupo dele. O grupo que ele achou mais adequado dentro daquela sala é aquele grupo que não presta. É um grupo que está lá para não fazer nada. Por que eu falo não presta, né? Não me entenda mal, mas para mim o aluno vai para a escola para estudar. O aluno que não vai para estudar, ele não presta. Ele está ali à toa. É igual você pegar um empregado de uma empresa que não quer trabalhar. Quer dizer, ele é um empregado que tem que ser mandado embora. Tem que ser demitido. O nosso aluno não pode ser demitido. Ele fica preso lá, fazendo caos dentro da sala de aula. Estou falando de educação geral, então, né? E a sociedade, então,
ela constrói todas essas oportunidades para o indivíduo fazer o que ele quer. E é onde nasce a segunda moral do indivíduo. O indivíduo, então, ele tem essa moral social que é onde ele liga, né, a sua ideologia, se ele tiver uma ideologia familiar, a mais próxima da adequada para dele. Eu tenho uma aluna esse ano que ela fala muito assim: nossa, parece que só minha mãe me proíbe de fazer as coisas. Não sabe ela o quanto isso é bom, porque ela é uma boa menina. O que ocorre? Se, não tô falando assim, vamos soltar ou vamos prender demais, mas vamos equilibrar a situação, né? Porque a pessoa ela tem que saber escolher, né? O indivíduo ele tem que ser capaz de decidir por si o que é bom ou não para ele, porque muitos momentos na vida ele vai estar sozinho, ele não vai ter ninguém para ele olhar e pedir socorro, ele vai ter que se enfrentar ali, resolver, e é ele Deus, né? Ele não tem opção. E, e a sociedade ela vai te dar muitas opções, né? E se ele não tiver a primeira base, ele não tem na segunda, né? Porque a sociedade é uma selva. O indivíduo ele mata para ter o que quer, ele morre por ideologias absurdas porque ele achou que era o certo. Se ele não tiver uma estrutura para poder dizer não, isso é o certo ou não é o certo, a sociedade engole, né? Quantas pessoas são engolidas pela sociedade em diversos sentidos, em diversos momentos, por não estarem preparadas para lidar com ela? Agora, se eu largo, eu também não dou uma estrutura para aguentar. Se eu prendo, eu também não dou uma estrutura para aguentar, né? Ensinar é muito difícil. Eu acho que a grande problema volto lá à responsabilidade, né? O grande problema em se ter alguém, né, uma vida em suas mãos hoje é a responsabilidade, né? Nós temos que assumir a responsabilidade de educar para o mundo. Mas o mundo não presta. Exato. Então vamos ensinar para essa criança que o mundo não presta. Vamos ensinar ela a estar preparada para as dificuldades e as diversidades do mundo, né? Que é o que está faltando na família, porque a sociedade não vai fazer. E aí a gente vai para a escola. A escola também, ela se desconstruiu completamente. Vamos por escola aí um pouquinho. A escola. Eu vou falar especificamente, né, da escola pública. A escola pública do estado de São Paulo, que é o que eu conheço, né? Tô aí todos esses anos aí, se você fez as contas. E eu já vi muitas mudanças, né? Algumas coisas continuam igual, outras coisas se tornam piores. A melhoria pro bom eu nunca vi, posso admitir isso. Das escolas que eu trabalhei, que não são poucas, né? Eu trabalhei nesses anos todos em 13 escolas, se eu não me engano. Acho que é isso. 13 escolas diferentes, em bairros diferentes, situações econômicas diferentes, né? E, e afirmam uma coisa que eu nunca achei que talvez fosse verdade, é que aluno é tudo igual realmente, né? O adolescente ele tem umas mesmas manias, uns mesmos jeitos. Você encontra o mesmo tipo de aluno em lugares diferentes, completamente diferentes. Temos alunos dedicados, inspirados e preocupados com a educação e com a vida, sim. É a grande minoria. Com o tempo se torna cada vez menor, né? Encontrar uma sala de aula com muitos alunos interessados é difícil. Quando a gente encontra, a gente fica surpreendido, né? Posso afirmar que tinha ano passado 2 maravilhosas salas de aula, né? Amava trabalhar com eles, mas é muito difícil, né? Nunca encontrei tantos assim salas inteiras. Por quê? Né? Depois dessa declaração toda. O grande problema da educação hoje, do meu ponto de vista como professor do estado de São Paulo, é sim a progressão continuada, né? Muitos chamam a progressão continuada de promoção automática, que é o que acontece, né?
O que a progressão continuada significa e o que ela deveria fazer? A progressão continuada, ela crê e analisa que os indivíduos eles não podem estar tão desigualados, né? Então eles tentam não ter tanta desistência, porque antigamente ocorria muita desistência da escola, os alunos fugiam, né, a chamada defasagem, devido a não passar de ano, né? Eu não acho que isso seja ruim, né, nem prejudicial, porque o cara que vai fugir da escola é porque ele não consegue passar. Ele não consegue passar por quê? Porque ele não está preparado, porque ele não tem uma estrutura familiar, porque ele não consegue lidar com a sociedade e porque ele não tem que passar mesmo, né? Quando eu estava no oitavo ano, oitava série, que hoje em dia é nono ano. Eu não aprendi direito ainda isso, porque eu não trabalho com essas salas. Eu tinha 3 colegas de sala com 18 anos. Oitava série, 98. Eu tinha 14. 13, eu tinha 13, fiz 14 anos naquele ano. Quer dizer, são 4 anos de diferença. Os meninos eram amigos, eram 2 meninos e uma menina. Conversava bastante com eles. Não tinha problema nenhum nessa questão da diferença de idade, né? Então eu não acho que seja tão grave assim. É claro que tem pessoas que vão atrapalhar, tem a questão sexual, tem. Sim, tem. Mas se você educa, né? Se você coloca lá uma aula de educação sexual, que era o que eles queriam fazer, né? Com essa questão de debate, de homofobia e tudo mais, e aí o nosso queridíssimo inventou a palavra, né? Do kit, que não faz o menor sentido. Quer dizer, você percebe, ó, tudo isso que eu tô falando lá, né, no começo do vídeo. Se você não dá educação, você espera que a criança faça o quê? Reaja como, né? Se você tivesse uma educação sexual na escola, não assim, vamos fazer sexo, abre as pernas, enfia, ou encoxa, ou, sei lá, né, vira e transa. Não é isso, né? Educação sexual é falar assim, é, como você se sente atraído, por que você se sente atraído, quais as responsabilidades de um ato sexual, as consequências, porque transar também não é só ter filho, né? É doença, né? Temos doenças gonorreia, sífilis, AIDS, tem doenças que são muito piores que a AIDS, as pessoas nem sabem. Então, você tem tudo isso, né, para você analisar. E eu acho que a progressão continuada, ela, tudo bem, não defasou o aluno não foi embora. Mas o cara não quer estudar, ele fica na escola, né, que é do sexto ano ao nono ano, que é quinta série, oitava série, para quem é mais velho como eu, e ele tá lá à toa. E isso desestimula também o aluno que quer aprender, né? Você vê o cara passando de ano, todo ano ele passa com você, ele não faz nada. E ele passa, você faz tudo, se esforça. Você vai continuar fazendo por quê? Eu não iria, eu falo sinceramente, eu não iria, né? Eu nunca fiquei de recuperação, minto, fiquei de recuperação 2 vezes, né? Mas por quê? Porque eu nem tenho a melhor educação do mundo, tenho várias falhas, percebi depois. Minha mãe também era uma pessoa que deixava bem à vontade para fazer o que eu quisesse, mas eu não podia chegar com vermelho em casa, eu não podia ficar de recuperação, né? A vez que eu fiquei de recuperação de inglês, ela ficou super nervosa, brigou, mas eu fui lá, passei, né? Não fiquei mais nada. Eu tinha um colega na quinta série, nós fizemos a quinta série juntos, eu, ele e a irmã dele. Nós passamos para o sexto ano, eu e a irmã. Ele ficou no quinto. Quando a gente passou para o sétimo, ele passou para o sexto. Quando a gente passou para o oitavo, ele tinha repetido o sexto, né? Então aí ele fez 2 vezes a quinta, então da quinta para a sexta. Ele fez 2 vezes a sexta, da sétima para o oitavo. Quando a gente passou a oitava, ele passou para a sétima. Ele nunca desistiu, né? Ele fez duas vezes, quer dizer, ele tinha 14 anos, tava com o pessoal de 12. É uma diferença significativa no amadurecimento das pessoas, mas ele não ia sair dali. Ele passou com aquela turma, né, com a segunda turma do sexto ano dele, passou para a sétima, depois passou para a oitava e concluiu o curso dele. Por quê? Porque ele tinha que estudar, ele sabia que estudar era importante, porque
Porque nós tínhamos educação, né? Eu tive problemas? Tive, eu tinha um eventual, né? Que é aquele que assume quando o professor não tá. Ele nos deu aula de português, ele deu aula de inglês, deu aula de matemática, ele era formado em engenharia. A educação estadual, ela tem vários problemas, né? Mas eu não deixei de aprender, né? Eu tive professores ótimos, né? Também tive professores ruins, mas se eu deixei de aprender, não foi por culpa deles, foi por culpa minha, né? Por quê? Por N motivos, né? Inicialmente porque eu não tenho uma estrutura familiar, né? Nesse sentido. A minha mãe não cobrava tanto, realmente. E você não cobrar uma criança, né? Nesse ponto não é nem adolescente, eu era criança, ele faz o que ele quer, né? Ele não vai levar a sério, ele não vai, né? Então vem esse lado. Agora, esse processo, né, de passar ao aluno só prejudica. Prejudica não só o aluno, como prejudicou a escola, né? Eu trabalho com muitos professores que desistiram. Eu conheço professores que eu vejo que o cara desistiu. Desistiu por quê? Porque o cara passa, né? E a escola também, e aí vem a culpa do Estado. Não é culpa só da escola, é culpa do sistema estadual. O Estado com essa estrutura de metas, né? Tem que ter meta, você tem que alcançar uma meta, você tem que conseguir pontos. Por quê? Porque eles querem dinheiro, né? O Estado recebe várias verbas, não só verbas do próprio governo, né? O Estado do federal, como verbas estrangeiras, né? O federal recebe várias verbas estrangeiras para educação, entre várias outras coisas, de instituições, né? Que é tudo dinheiro que eles enfiam no, né? Não posso falar o rabo aqui. Ou posso, foda-se, né? O vídeo é meu. É, que eles têm que fingir que eles estão usando, que eles têm que fingir que eles estão recebendo, que eles têm que fingir que pagam os professores, que a gente não paga bosta nenhuma, né? Que tem esse mérito, né? A gente ganha um bônus por mérito, que eu não ganhei nem o meu salário, nem metade do meu salário de bônus por mérito, e uma pontuação que não existe, né? Na cidade que eu trabalho, eu trabalhei nas duas melhores escolas, né? Uma das escolas que eu trabalhei, ela recebeu e tem até foto dela nos jornais, nos sites, placa, né, com o antigo governador dizendo que era a melhor escola do estado de São Paulo. É mentira, né? Tem um amigo, eu trabalhei antes, um amigo meu, um amigo, colega de escola, trabalhou lá também ano passado e falou: eu não posso dar nota vermelha pro aluno, né? Eu não posso, o aluno não faz nada, ele tem que tirar azul, porque tem que bater a meta, né? Eu já trabalhei em escola que o aluno tem todas as notas vermelhas e chega no final, no conselho final, e elas mudam tudo para azul, não importa o que você fala, o que você diga. Ele vai passar de ano, por quê? Porque não pode. Aí tem outro problema que eu descobri também recentemente, que tem cota. Cota de reprovação. Quer dizer, você recebe lá, o diretor diretamente recebe que ele só pode reprovar 10 alunos, vamos dizer, do primeiro ano, né? Aí ele tem 20 alunos. 20 ele passa parcialmente, que aí chama a progressão parcial, né? Onde o aluno fica de PP. Ele não passou naquela matéria. Então, se ele tirou vermelho em 3 matérias, vamos dizer que ele tirou em 5 matérias. Mas esse aqui tirou só 5 matérias de 12. A gente está no limite da cota da reprovação. Vamos dar 2 notas azuis para ele, ele fica nessas 3. Aí no outro ano ele faz um trabalhinho, ou nem faz trabalho nenhum, escreve uma folha idiota lá e passa de ano milagrosamente, né? Eu trabalhei numa escola que era bem severo, que faziam provas, o aluno ficava de PP, estava no nono ano, passava de PP e até o terceiro com PP porque não conseguia. Mas na maioria das escolas que eu trabalhei não era assim, né? Tem várias coisas, a questão dos professores desistirem realmente. O professor fala, ele vai passar de qualquer jeito. Só que o ensino médio não deveria passar, que também é errado, né? Aluno do terceiro ano do colegial que não sabe escrever um texto de 3 linhas. Você pega uma linha que o cara escreveu, tem 10 erros de português, e aí o cara tira nota 10 de português, né? Percebe que a sociedade, ela
destruiu tudo, né? A educação ela se tornou miserável. A educação familiar, social e escolar. Então, como você espera algo de um aluno, de uma criança que não teve educação nenhuma? E aí você vai lá depois, só para finalizar, e quer que o cara trabalhe bem, que o cara saiba fazer as coisas direito, que o cara saiba pensar, discutir, escrever um relatório. Como é que o cara vai fazer isso? Como é que esse cara que passou, que tirava 10 de português e não sabia escrever uma redação de 4 linhas, vai escrever um relatório explicando para o chefe o que está errado na empresa? A estrutura escolar, estrutura familiar, ela está toda errada. Mas, a certo modo, né, como professor, falando do ponto de vista do professor, eu acho que o pior está na escola. Porque, vamos dizer que a responsabilidade familiar foi jogada em cima da escola, porque é o que acontece, e essa escola desistiu. Né? E aí vem alguém, né, os mandantes das coisas, e dizem que a filosofia é doutrinadora, que a filosofia que faz o indivíduo pensar, faz o indivíduo querer ir contra o sistema. Mas como que você vai a favor de um sistema que doutrinou todas essas pessoas a não saberem nenhuma, né? Coisa nenhuma. Um sistema que faz com que o indivíduo passe de ano, sendo que ele está lá para aprender sem ter aprendido. Né? Que cobra de um professor que ensina dar nota e não ensinar. A função de um professor dentro de uma escola se tornou, isso é fala de professor em muitos lugares, ser babá. Eu fico numa sala trancada com aqueles alunos, tomando conta para eles não se matarem. Tipo creche. Só que alguém escuta? Eu gostaria até que o senhor governador, o senhor presidente, assistisse esse vídeo. E pensasse, ah, eu conseguia lá, tem um idiota falando que eu tô certo, que eu consegui imbecilizar a sociedade, doutrinar as pessoas para não fazerem nada. Só que a sociedade é um ciclo. Daqui a pouco, você não vai ter gente nem falando, porque elas não sabem falar mais. O português não é mais usado. E aí, você vai mandar em quem? Em quem não escreve, não fala, não pensa e não produz? Porque o sistema capitalista é um sistema de produção. Sem mão qualificada, não tem produção. Ou vai virar tudo robô e um monte de gente passando fome. Pode ser. Papo reto. Até o próximo.